Já quase botar aqui a plateia, né? Desculpe, até essa hora a gente ainda está nos ocupando. Mas eu queria só fazer uma introduçãozinha, porque esse assunto de finanças é muito interessante, porque quando você começa a lê-lo, não é? E eu já, ali naquele início da nossa discussão, a gente colocou que a maior causa de ansiedade do brasileiro nas pesquisas são os problemas financeiros, não é? E os problemas no ambiente de trabalho. Então daí a gente vê a grande importância, né? Então eu faço uma introduçãozinha e depois eu pode passar aí o próximo slide. Eu fiquei pensando desde o título, quando a Ana Lúcia colocou finanças e a busca do equilíbrio, né? E estudando o tema me deu a possibilidade de desenvolvê-lo, viu? E para outras plateias, evidentemente, como finanças e felicidade, não é? É muito interessante. Vai por aí, não é? Vai por aí. É para cima isso? Para baixo. Esse aqui? No meio? Deixa eu ver se... Qual é o... Então, assim, a gente começaria pela essa pesquisa aí, KIT de 2023, eles investigaram a população que disse que tinha 48% deles têm muitas emoções negativas, né? Entre elas, ansiedade e preocupação. E os motivadores, finanças, em 55%, e o ambiente profissional, 44%. É a realidade, né? É a verdade. Você vai passando aí ou eu arrisco aqui? Foi demais, né? Essa aí mesmo. Bem, então saúde financeira e ambiente de trabalho, né? Quer dizer, se você tem problemas de ordem financeira e no seu ambiente de trabalho, eles se manifestam com perda de sono, mal-estar, ansiedade, baixa estima, falta de concentração, né? E as dificuldades financeiras, né? Levam ao adoecimento, isolamento, perda da produtividade e acidentes de trabalho. Para a gente ver que é uma situação complexa e a luta por um salário justo e por condições adequadas de trabalho, ela é fundamental para a sociedade como um todo, né? Um dos problemas básicos que a gente enfrenta é que nós estamos numa sociedade onde a busca do consumo parece ser a chave, né? Nós hoje somos identificados como consumidores, né? Não é nem o maior conceito do cidadão hoje é de consumidor, né? E este papel de consumidor é o mais protegido pelas leis severas, né? Protegem o consumo. E a questão das necessidades básicas, e mais na frente aqui a gente vai ter a oportunidade de ver que existe um limite, né? De felicidade que é possível através de ganhos financeiros. E se um ganho financeiro exagerado, você traz felicidade ou não, né? É outra questão interessante. Mas essa busca de consumo gera uso exagerado, né, de cartão de crédito. Manel Marcos está aí, Manel tem 10 cartões de crédito na carteira dele, né? Então realmente, uma vez a gente estava numa viagem no Paraguai, Manel, quando levantou da mesa, a bolsa caiu, esparramou os cartões, era todo mundo era pelo menos 10 cartões que ele tinha. Crédito consignado, né? Crediário, etc. Então, uma pesquisa feita em 2022 por uma dessas confederações mostrou que 77,7% das pessoas tinham problemas com dívida. Você vê que é muito alto, né? É realmente bem significativo. Bem, a pessoa em equilíbrio financeiro ela é muito mais produtiva, evidentemente, né? Você estando em paz com o dinheiro, meu amigo, está feliz, né? Amanhece rindo, né? Dorme bem, né? É uma felicidade. Não vi causa maior ainda de insônia do que falta de dinheiro. Se tiver, né? Então a falta de dinheiro gera uma série de problemas, lhe obriga a uma série de coisas. Por exemplo, a exercer uma jornada de trabalho exaustiva, né?
A insatisfação de onde você está fazendo, você não tem mais prazer no trabalho. Eu estou atrás de dinheiro, né? Estou atrás do que o dinheiro pode me gerar, né? Dificuldade de concentração, baixa produtividade, falta de engajamento. Então, um trabalho prazeroso, ele precisa ser bem remunerado também, senão... Então, o que é o bem-estar financeiro da pessoa? O que é que faz você estar bem? Primeiro, você está em dia com suas obrigações econômicas, né? Todos nós temos, né? Ter a possibilidade de fazer escolhas para aproveitar a vida, ou seja, ter alguma renda, né? E a capacidade de planejar o futuro. Isso lhe dá uma estabilidade e um equilíbrio significativo, né? Bem, a felicidade é uma coisa absolutamente complexa, né? A gente sabe que entram muitos fatores, mas a questão de finanças e de ambiente de trabalho é fundamental hoje em dia. Eu digo muito, por exemplo, começa de casa lá do sindicato, os funcionários eles se dedicam, ou de qualquer um de nós que somos empregadores, em torno de 12 horas por dia, né? Porque eles saem de casa 6 horas da manhã, voltam 6 horas da noite, transporte, etc. Então é significativo. Mas é importante a gente fazer uma diferenciação entre prazer e felicidade, né? Os psiquiatras sabem bem, mas em linhas gerais, o prazer é uma coisa mais ou menos momentânea e vicia, né? E está muito ligado ao consumo. Então eu vou consumir, porque aquilo vai me dando prazer. A felicidade é quase uma ausência de necessidades, né? Eu estou bem, né? Estou bem, não estou precisando de nada. Então tem uma diferença marcante. E engraçado, essa história aí dessa Copa da Felicidade que foi feita, a Finlândia é considerado o país mais feliz aqui na América do Sul, Paraguai, é interessante, né? Mas o que é que acontece na Finlândia que eles dizem? A Finlândia tem um nível de igualdade entre as pessoas bem significativo. Uma das maiores causas de infelicidade, né, é a questão da desigualdade social. Isso é muito ruim. A gente vai ver que as redes sociais acirraram isso, né? A expectativa de uma vida que você não vai ter, não tem acesso, né? Realmente. E às vezes começa a repetir aquilo, né? Ultimamente para mim tem vindo muito a vida dos reis. Eu digo, do rei da Espanha, o rei da... Quem tá nada aí, principalmente essas coisas para mim agora. Bem, o Brasil está, para quem tem curiosidade, em 44º lugar, né? Então, como é que você avalia se você tem uma boa vida, né? Então ali é mais ou menos, existe uma coisa que os filósofos estudam desde os princípios da humanidade, é o que é a vida boa, né? O que é a vida boa, o que é a expectativa de todo ser humano. Então algumas coisas devem fazer parte disso, né? Você precisa ter um apoio social, né? Do grupo familiar, como vocês colocaram, de amigos, né? Ter saúde, liberdade, né? A possibilidade da generosidade, do convívio, né? E tem as questões sociais, a participação política, a capacidade de opinar, de decidir, de ser reconhecido, né? A ausência desses danos maléficos da sociedade, como corrupção, etc. Tudo isso vão lhe dando a capacidade de ter uma boa vida, né? Bem, bem-estar, não é? Essa questão da base comparativa que eu coloquei. Para você estar bem, uma das coisas primordiais é evitar a comparação. Quando você olha muito para a vida, isso a gente aprende desde criança, né? Quando você começa a olhar muito para a grama do vizinho, né? Para a rede do vizinho, a camarada diz, a mulher do vizinho é sempre mais bonita, né? E a grama mais verde. Então, evitar a base comparativa é uma fonte de infelicidade, né? Mas o bem-estar, você também tem que ter a possibilidade de prosperar, de ter riqueza, não é? E as benesses contemporâneas, usufruir da vida. Isso exige renda, não é? É só a renda, né? Você tem que estar no bem-estar físico, social, você ter uma vida com amigos, você ter uma vida comunitária, né? Aí entram as duas questões primordiais, que é a financeira e a profissional, né? E o emprego ou o trabalho, ele deve lhe proporcionar algumas coisas, né?
que é a outra grande fonte de estresse, é o trabalho. Por exemplo, ele tem que lhe permitir a realização pessoal. Eu converso muito isso nos ambientes de trabalho da gente. O Luiz depois vai dar o enfoque dele nas cooperativas, que as cooperativas foram importantes e são importantes, porque o indivíduo é, vamos dizer, dono do seu trabalho, ele luta por ter condições de trabalho adequadas, consegue um patamar de remuneração que é mais ou menos o que ele pretende. Então, tudo isso é muito importante. Você se realizar no seu trabalho, não é? Você precisa ter uma renda adequada. Você ser mal remunerado no seu trabalho é outra fonte profunda de insatisfação. A capacidade de estabelecer conexões, né? Amizades. Quem já trabalhou em ambiente com maus colegas sabe também que é muito, muito sofrido, né? Você já acorda sofrido para ir para aquele ambiente de trabalho. E tem que ter tempo para se cuidar, né? Ou seja, o emprego, o trabalho tem que proporcionar isso. Renda, mais realização, conexões de amizades e que lhe dê tempo para cuidar de si, né? Corpo e mente. O trabalho é fonte de saúde e adoecimento, a gente sabe, né? É uma fonte de prazer imensa, né? Tanto que aquilo é corriqueiro, aquela história. Quando você trabalha com prazer, você não trabalha, né? Você se diverte, corriqueiro. Então, o trabalho hoje é um eixo estruturante da nossa vida. E além desse eixo estruturante, dessa fonte de alegria, de prazer, ele proporciona a renda e a busca do trabalho de ter uma estabilidade financeira que permita ter uma qualidade de vida, né? Entram ali os sinais de doença quando você não está satisfeito, não é? Irritabilidade, mudança de humor, estresse, desânimo, isolamento, insônia, choro. Tudo isso ele pode ser causado por essas duas questões que nós temos sistematicamente batido: má remuneração, falta de reconhecimento do seu trabalho, falta de valorização do que você faz, a falta de realização, de reconhecimento da importância do que está sendo feito. E você consegue detectar os problemas através disso aí, né? Bem, no trabalho você busca prosperidade, né? Sucesso financeiro, um equilíbrio entre o trabalho e sua vida pessoal, vida saudável, satisfatória, construir e manter relacionamentos, né? E o trabalho tem que ser fonte de propósitos, objetivos e os recursos, né? Muito bem. Um trabalho com a renda, com a finança equilibrada, você procura o seu equilíbrio. Então é fundamental alguns passos, né? Você organizar e definir algumas prioridades. Você tem uma renda, você tem um trabalho que é satisfatório, então você tem que saber agora como levar isso para a sua vida, não é? Eu tenho que organizar e definir agora as minhas prioridades. Você com as finanças estáveis, você tem que procurar aproveitar a vida, não é? Porque o ponto da vida e você vai conseguir evitar seus adoecimentos físicos ou mentais na medida que você se incluir no projeto de vida, né? De aproveitar o que a vida lhe oferece, né? Então é viajar, desfrutar a vida com amigos, atividades físicas, lazer, etc, né? Bem, entrando um pouquinho nas finanças da saúde mental, 300 milhões de pessoas no mundo têm alguma forma de transtorno mental ou principalmente a depressão, né? Essas condições, as questões financeiras entram como gatilhos, como agravantes, não é? Para que é que serve o dinheiro? Aquisição de bens, acesso a serviços e conforto. Então, se eu não tenho uma renda mínima, eu vou passar por privações, não é? Então, as privações são razões de infelicidade e de adoecimento, evidentemente, não é? Então, o estresse financeiro, você vai ter conflito no seu relacionamento, você vai ter queda na produtividade do trabalho, ansiedade e depressão, além das doenças orgânicas, né? Seja ali as cardíacas principais, mas também gástricas, etc, né? Finanças de dívida, mais uma pesquisa, né? Quer dizer, em março de 2024, 44,30% das pessoas estavam endividadas. É um índice muito alto, né? Estavam endividados, né? E grande parte dessas dívidas com casa, com veículos, cartões de crédito, etc.
Para você não ter esses problemas, você tem que ser realista, tem que ter uma avaliação realista de sua renda. Minha renda dá para isso, não é? O que é que nós vemos muito nos médicos? Nós vemos, eu vejo demais, eu acho que todos nós vemos. Primeiro, o médico gasta mais do que arrecada. Segundo, tem um carro mais caro do que o que ele pode ter. Tem uma casa muito mais cara, mais luxuosa do que ele pode ter. E diferente, por exemplo, do europeu ou do americano, que tem a casa e usufrui da vida social, nós queremos ter nossa casa de praia, nossa casa de campo, 3 carros em casa. Então, realmente há uma tendência de consumo muito exacerbada, né? Então, você tem que ter uma avaliação realista de sua vida para poder ter um estilo, de sua renda, para poder ter um estilo de vida sustentável, não é? Então, em suma, existe um patamar de valor, de renda, que lhe traria bem-estar, satisfação, não é? E que acima disso seria inadequado. Uma das primeiras pesquisas realizadas nesse âmbito dava um patamar nos Estados Unidos, evidentemente, de $75 mil por ano, não é? Daria aí mais ou menos em torno de $6 mil por mês, não é? Achava-se, nessas primeiras pesquisas de 2011, que um patamar acima disso não traria mais felicidade. Então, traduzindo no Brasil, 30 mil por mês, não é? 30 mil. Daria para você viver, e acima disso, o sacrifício para você ganhar é muito grande e o que traz de felicidade é muito pouco. Por exemplo, Hernani, qual é a diferença entre você ter um carro zero, mais simples, ou ter um carro zero, muito luxuoso? O nível de felicidade é muito pouca diferença, não é tanta, né? Qual é a diferença de você usar uma calça jeans ali do Alecrim de R$30 para usar uma de R$600? É muito pouca, né? Na verdade, então, eles achavam que realmente a diferença do que era proporcionado por uma renda mínima, não é? No nível de felicidade que você teria, não valia a pena o que você sacrificaria de vida social, de vida familiar, de aproveitar as coisas da vida. Então, realmente, existe a necessidade de ter uma renda mínima, porque se não tiver, você vai ter privações, e essas privações vão lhe acarretar problemas de saúde física e mental, mas o excesso de trabalho, a partir de um determinado nível de renda, não vai mais trazer felicidade. E podem trazer como consequências também adoecimento, não é? Inclusive de natureza mental. Burnout, que já se falou muito aí, não é? Depressões, cansaço, exaustão, etc. Tudo isso pode fazer. Eu termino com algumas frases ali, interessantes, e depois eu volto só para a gente fechar com você aqui. Então, ali, veja o que é que Shakespeare dizia, né? Por exemplo, para o trabalho que gostamos, né? Fazemos, levantamos cedo e fazemos com alegria. Então, a gente tem que gostar do que faz. Uma das maiores fontes de adoecimento é o trabalho, né? A gente tem que levar isso em conta. Aristóteles, o prazer do trabalho aperfeiçoa a obra. Claro, o trabalho bem feito, não é? Quando você faz o seu trabalho com prazer, você faz bem feito, não é? É lamentável quando você vê um trabalhador que não se esforça no seu ambiente. Khalil Gibran, né? Trabalho é o amor tornado visível. O trabalho é um ato de amor também, para com as pessoas, para com a sociedade, né? Lutero, né? O trabalho profissional é a expressão máxima de amor pelo próximo. Sim, porque o trabalho é quem constrói o mundo. Há alguns anos a gente usa nas camisetas do sindicato, no 1º de maio, mais ou menos parecido com isso. O trabalho constrói o mundo, não é? E esse ano foi o trabalho constrói mundos, né? Tem até uma história que às vezes eu gosto de contar, que tinha um menino que, Eduardo Galeano que conta isso, tinha um garoto que morria de medo do pai ir para o inferno, porque o pai era comunista, né, ateu. Aí a mãe, muito religiosa, ele criado pela mãe, ele dizia: papai, tenha cuidado, o senhor vai para o inferno, né? E o pai: vou não, homem, tenha calma, eu não vou não. Aí ele disse: mas por que o senhor não acredita em Deus? Não, porque eu acredito nas coisas, né, materiais e tal. Ele disse: mas me diga uma coisa, quem foi que fez o mundo? Quem é que fez tudo? Aí o pai era comunista, disse:
os trabalhadores, somos trabalhadores. E encerrando aqui, Adam Smith, né? É importante isso. O trabalho é a única medida universal e exata de valor. Então, o trabalho precisa ser adequadamente remunerado. O sindicato trabalha muito para isso. E quando cada reajuste que a gente consegue, cada ganho que a gente consegue, a gente valoriza muito. Porque é o valor do nosso trabalho. A gente não pode menosprezar o valor do que a gente faz. João Paulo II, né? O trabalho humano é uma participação na obra de Deus, é sim uma continuação do trabalho, né? O homem é herdeiro do trabalho de gerações e ao mesmo tempo co-artífice do futuro daqueles que virão depois dele, no decorrer da história. Então, nós somos herdeiros de quem trabalhou antes da gente e estamos trabalhando para gerar o futuro, e tudo isso é importante, né? No meio desse tiroteio que é a sociedade moderna, né? Que obriga cada vez mais a se trabalhar, né? É uma competitividade muito grande, mas a busca desse equilíbrio, do prazer no que se faz, de ter uma avaliação realista do que você ganha, capacidade de escolher em que gastar, tudo isso vai permitir a você um equilíbrio que pode evitar tantas as doenças físicas que nos acometem hoje, quanto as doenças mentais, não é? Então, isso seria mais ou menos a exposição. Não sei se contemplou, se não contemplou, eu posso completar alguma coisa, mas lhe passo a palavra. Obrigado. Eu só queria perguntar qual o erro mais comum que os médicos cometem nas suas finanças pessoais e como evitá-los? O mais comum. O mais comum é gastar mais do que ganha. O médico, ele é exigido, a gente, o que é que o médico tem? O médico, ele exige socialmente, não é? Como uma pessoa rica. E essa realidade, às vezes, não é verdadeira, né? Eu, por exemplo, fui visitar uma vez o interior e uma pessoa chegou perto do meu, era um carro comum, era um carro sedã, não é? Aí ele disse, por que você não compra uma caminhonete? Aí eu disse, quanto custa? Ele disse, 350 mil. Eu disse, não tenho condições. Ele estranhou. Como não tem condições? Você compra em 36 vezes, 48. Eu disse, mas não tem que pagar também, né? Então, um erro muito grande dos médicos é realmente, vamos dizer, se encaixar no que a sociedade espera dele. Porque a sociedade espera que ele seja bem-sucedido e rico, não é? Então isso gera os excessos. Então eu vou sempre gastando mais do que eu arrecado. Na minha avaliação seria isso. E isso adoece as pessoas. Okay. Obrigado. Agora vou passar a Luiz Eduardo. Você pode... Eu vou falar em pé porque não vou ficar de costas aqui.